O texto do qual eu vou fazer a apresentação chama-se, e tem como título aí, Ética, Política e Educação. O objetivo desta comunicação é apresentar alguns aspectos da relação entre educação, justiça e direito no contexto da luta de classes, neste momento de ascensão do neoconservadorismo evidenciado na política neoliberal. O pressuposto teórico-metodológico do qual partimos é o pensamento de Antônio Gramsci, definindo inicialmente, então, a relação entre moral e política. A moral, ela regulamenta as relações mútuas entre indivíduos, e destes na comunidade. A escolha moral, ela se baseia em valores que regem a conduta do indivíduo na sociedade, ou seja, se essa conduta é boa, se essa conduta é má, se essa conduta é digna, se é indigna. Então, o bem e o mal, ele acaba sendo meio que determinado, nas relações entre os indivíduos. E a política, ela é permeada pela ética sobre vários aspectos. Se a ética se produz em torno das relações mútuas entre indivíduos, esses não podem, então, ser entendidos como isolados, mas se formam e atuam enquanto interagem, tanto no seu grupo ou classe, quanto nas relações que se instauram entre esses grupos e sociedades. O indivíduo, ele deve, então, ser entendido enquanto um participante de uma cultura na qual ele é inserido, desde o nascimento, do qual ele convive, ele participa, de um determinado grupo, ele partilha o mesmo modo de pensar, e aí, nessa perspectiva, então, o indivíduo, ele não pode escolher as relações sociais nas quais ele é inserido ao nascer, mas ele pode, contudo, atuar para desconstruí-las e reconstruí-las por sua participação ativa no cotidiano da sociedade. Esse indivíduo, então, ele pode atuar como sujeito da ação política enquanto ele desempenha uma função no que diz respeito ao interesse comum. Direto ou indiretamente, o coletivo está sempre presente na vida do indivíduo, que é um ser social, sujeito a normas gerais e que assume ou pode assumir responsabilidades ante o social e também, enquanto indivíduo, ele pode assumir essas responsabilidades no que tange à questão do coletivo. Então, o pressuposto da ética e da política é a preservação da vida, que se apresenta, obviamente, como um valor maior, a vida dos homens em sociedade. Assim, toda ação individual, e aí entendida na sua inserção no âmbito do grupo ou da sociedade, assume um caráter, assim, político. Por quê? Tomando-se aí a política no sentido amplo, em que se integram individual e coletivo, identificando-se com toda a vida. Embora tenham características específicas, ética e política se interrelacionam no momento em que o sujeito da atividade política é um indivíduo concreto que age como membro de um grupo social determinado e defende interesses coletivos. Para Gramsci, a política, ela revela o seu aspecto ético na formulação da conformidade entre meios e fins. Então, e aí abre aspas, porque são palavras do próprio autor, segundo ele, um conflito é imoral quando se afasta do fim ou não cria condições, então, para que se aproxime do fim. Ou seja, não cria meios mais conformes à conquista, ou seja, mais apto a chegar àquela conquista. Mas não é imoral de outros pontos de vista que são considerados moralistas. Então, avaliar uma ação política implica considerar principalmente o compromisso assumido e os meios que se escolheu para cumpri-los. Se o indivíduo interage com outros participando de uma rede de relações sociais e se interagindo, e dessa forma interagindo e se integrando às modernas instituições da sociedade civil, reage e protesta ainda ante as pretensões imperialistas, por exemplo, ele está preparado para entender a ética como um empreendimento coletivo que precisa ser constantemente retomado, rediscutido, porque a moral, assim como a vida, é produto da relação interpessoal e social. É necessário, assim, que os povos defendam a sua soberania, e para isso é importante que cada indivíduo também se reconheça como um sujeito autônomo e saiba que a obediência não é uma virtude. É preciso, então, que cada grupo social se organize, sentindo-se responsável por todos e que crie condições para o exercício de um pensar e de um agir autônomo, e que a relação entre a ética e a política é também uma questão de educação e luta pela soberania dos povos.
Desta perspectiva, ou seja, da relação entre educação, justiça e defesa dos direitos, se apresenta como fundamental, então, para se criar os meios que conduzam a um processo formativo, né, que tenham como fim a emancipação política e a liberdade das classes subalternas. A importância desta reflexão se mede pela urgência em superar os limites impostos pela política neoliberal e as práticas neoconservadoras instituídas no Brasil desde 2016. As ações de resistência social que nascem espontaneamente, né, a fim de garantir os direitos sociais, elas precisam ser incentivadas, superando a sua espontaneidade e tomando, então, uma direção política efetiva. As questões relacionadas ao direito e à justiça estão vinculadas ao conceito de hegemonia e à noção gramsciana de Estado, que na sua forma liberal tem a tarefa de garantir os direitos individuais e sociais. Porém, quando se trata de ética, Gramsci ele tem uma concepção inovadora marcada pelo aporte teórico-metodológico do maquiavelismo. Então ele esclarece que o materialismo histórico ele destrói toda uma série de preconceitos e convenções de falsos deveres, de obrigações hipócritas, mas nem por isso justifica-se que caia no ceticismo ou no que ele chama de cinismo snob. Assim, não se deve confundir a moral política com a moral privada, certo? Ou seja, deve-se distinguir política de ética, porém é necessário reconhecer que não pode existir uma associação permanente e com capacidade de se desenvolver que não seja sustentado por determinados princípios éticos. Né? E que a própria associação se coloca para construir sua unidade e alcançar seus objetivos. Embora sejam de um grupo, os princípios éticos eles primam por um caráter universal, visto, né? Concebido, né? Como uma associação, por exemplo, se concebe como aristocracia, elite ou vanguarda, ou seja, tem elos ou pretende criá-los expandindo-se a outros agrupamentos sociais para atingir, quem sabe, a humanidade. Né? Esse sentido de relação política, ele não pode ser pensado em uma sociedade na qual não exista uma democracia real, construída a partir de uma vontade coletiva e com a participação efetiva dos sujeitos singulares. Na sociedade capitalista, né, cuja estrutura política e liberal, as relações sociais se concentram na individualidade dos sujeitos isolados e a vontade coletiva precisa ser construída com muita força e com muita determinação. Bem, a partir agora então dessa diferenciação, retomamos o conceito de política como luta de classes, que se configura na estrutura e na ação do Estado moderno, e a novidade aqui desse pensamento gramsciano, ou dessa concepção gramsciana, né, está no modo de entender a política e implica retomar essa construção histórica para compreender como a sociedade moderna se organizou a partir de um confronto entre dois projetos de sociedade. Nesse contexto, então, o direito ele tem uma tarefa concreta de consolidar as relações de hegemonia, cumprindo a função de pressupor que todos os cidadãos devem aceitar livremente o conformismo apontado pelo direito. Qual é esse conformismo? A ideia de que todos são iguais e que, portanto, possuem os mesmos direitos, podendo tornar-se elementos da classe dirigente. Ora, não há nada, né, mais falacioso do que isso, do que essa concepção, porque, obviamente, nós temos uma igualdade, um direito a uma igualdade formal, mas ela não, no real, no concreto, né, ela não se concretiza realmente. Tá? Então, não se trata de negar a importância do direito, obviamente, no processo de organização social, mas aqui o que nos interessa é mostrar os seus limites no contexto da democracia liberal e na manutenção do poder instituído. Ou seja, o direito ele tem uma função ideológica fundamental na sociedade burguesa. O limite da política liberal e da democracia dela resultante está em não superar essa divisão entre dirigentes e dirigidos, funcionando então como uma máscara que oculta as relações reais existentes. A verdadeira democracia, ela teria então que ser construída a partir de outras bases, na realização de um Estado ético, do Estado sem Estado, ou do Estado identificado à sociedade civil, conforme as palavras do próprio Antônio Gramsci. Tal Estado, organizado a partir da luta, ou das lutas, né, das classes subalternas, ele deve se efetivar no interior e contra a ordem burguesa, como uma construção então de um momento ético-político. Colocadas as bases da ética e da política, cabe agora definir a educação. Para Gramsci, a educação ela não se restringe ao espaço escolar,
Ela não se restringe à questão pedagógica, mas ela se concretiza na vida, no processo de formação social e política. O Estado, na aplicação do direito e na formulação de políticas públicas, exerce inclusive a sua função de educador. Para as classes trabalhadoras, educar-se significa superar as formas de subalternidade que são colocadas no âmbito da sociedade capitalista. Estas formas, elas são principalmente culturais e ideológicas, fundadas na estrutura econômica de exploração do trabalho. A função hegemônica que se consolida como dominação política tem um fundamento ético e cultural enquanto um processo de subordinação a regras e valores assimilados pelas classes sociais subalternas, tornando-se parte do modo de pensar cotidiano que denominamos de senso comum. A sociedade de consumo, à medida que se expande, ela está sedimentada na ideologia. Então, com o desenvolvimento do modo de produção capitalista e sua expansão internacional, o Estado ele assume novas características e as crises econômicas que em outros momentos históricos elas foram determinantes para o rompimento de estruturas políticas, já não possuem a mesma força porque são subsidiadas por um horizonte ideológico. Tem-se aí então um processo bastante violento e impositivo que se realiza ocultamente pelos meios de comunicação de massa, conforme Pier Paolo Pasolini, na década de 70, ele denominou como genocídio cultural. Para avaliar a densidade política da noção de hegemonia, é preciso entender que o Estado, constituído de sociedade política e sociedade civil entrelaçadas, se entrelaçam na função de manter e consolidar a ordem vigente e tem no direito o seu principal baluarte. Os mecanismos de repressão articulados com os aparelhos ideológicos da sociedade civil, como os meios de comunicação de massa e a própria escola, por exemplo, formam um lugar privilegiado de formação de consenso, de difusão cultural, que tornam passivas as classes sociais subalternas. Bem, para então concluir, a crítica gramsciana ela apresenta a sua atualidade porque nos ajuda a questionar a estrutura vigente e pensar as bases da educação, da justiça e do direito no sentido então de questionar e superar a estrutura presente.